em tempo de se homenagear a imperatriz Dona Leopoldina, Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo-Lorena, nome que precisa ser melhor conhecido, lembrado e reverenciado no bairro Imperial de Santa Cruz. Santa Cruz tem várias denominações em homenagem aos nomes da realeza e também da nobreza. Por exemplo, Rua Dom João VI, aquela ruazinha que sobe assim em direção ao antigo Palácio Imperial de Santa Cruz, ali onde tem o fórum. Rua Dom Pedro I, é uma transversal da Felipe Cardoso, ali nas proximidades bem do centro. Rua Dom Pedro II é o nome do hospital, foto aqui embaixo. Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel, Princesa Dona Januária. Também tem os titulares da nobreza: Barão do Rio Branco, Barão de Loreto, Visconde de Sepetiba, Marquês do Herval, Visconde de Araguaia, Marquês de Maricá, Barão de Laguna, Marquês de Barbacena, Dom Romualdo, que é primaz do Brasil. No entanto, não temos nenhuma rua que preste homenagem à imperatriz Dona Leopoldina. Havia sim uma rua, que atualmente chama-se Rua Severino das Chagas, que era a antiga Rua Imperatriz Leopoldina, mas com a morte do Severino das Chagas foi um agrimensor, fazia as medições dos lotes da Fazenda Imperial de Santa Cruz, ligado ao superintendente Coronel Conrado Jacó de Niemeyer. Quando ele faleceu, resolveram dar o nome dessa rua. Só que uma coisa, claro, o Severino das Chagas merece sim, mereceu ser homenageado, mas não deveriam tirar o nome da Rua Imperatriz Leopoldina. Então hoje Santa Cruz não tem nenhuma lembrança, nenhuma escola, não tem nada que faça lembrança. E chega aqui já começando a campanha para que vocês que me acompanham aqui no canal do YouTube, vamos fazer um movimento para ver se surge alguma iniciativa para prestar homenagem à Dona Leopoldina, porque não tem dúvida nenhuma de afirmar que a Dona Leopoldina, de todos esses que foram citados, foi um dos nomes que teve mais presença em relação à história de Santa Cruz, à história do Rio de Janeiro e à história do Brasil, porque a Dona Leopoldina teve um papel proeminente no processo da independência, acompanhando José Bonifácio, incentivando o próprio imperador, mantendo correspondência com vários titulares de outros reinos europeus, enfim. Dona Leopoldina precisa ser homenageada aqui em Santa Cruz. Aqui tem uma imagem da família imperial austríaca no ano de 1805 por Joseph Kreuziger. A Leopoldina nasceu em 22 de janeiro de 1797 no Palácio de Hofburg, na cidade de Viena, Áustria. Pertencia à casa de Habsburgo-Lorena, nobre família e uma das mais antigas e poderosas dinastias da Europa, a qual reinou sobre a Áustria de 1282 até 1918, dentre outros territórios que imperaram, e era a mais antiga casa reinante na Europa quando Leopoldina nasceu. Era filha do último imperador do Sacro Império Romano Germânico, Francisco II, o qual, a partir de 1804, passou a ser apenas o imperador da Áustria com o título de Francisco I. É importante observar porque às vezes confunde um pouco. Então ele aparece tanto como Francisco II, como era imperador quando era imperador do Sacro Império, e depois como Francisco I, já como título de imperador da Áustria. Mas vejam bem, ele tinha uma importância, o pai da Leopoldina, que está aqui sentado ao centro, né, tinha uma importância muito grande na Europa. Francisco I, ou Francisco II, né,
Maria Teresa, paz da Imperatriz, aqui no caso já imperador da Áustria. É um retrato de Francisco I, a partir da pintura de Natelle Chiamone, 1824, reprodução. E Maria Teresa Carolina Josefina de Nápoles e Sicília, em italiano, Maria Teresa Carolina Giuseppina Nápoles, 6 de junho de 1772, Viena, 13 de abril de 1807. Foi a segunda esposa de Francisco I. O Francisco I se casou várias vezes, teve vários filhos. A Leopoldina já se casou por uma procuração. O casamento foi arranjado para Dom Pedro I, né? Precisava se casar, então esse casamento foi feito por procuração. Foi realizado em 13 de maio de 1817, data de aniversário de Dom João VI. O noivo, que não estava presente, no caso Dom Pedro I, né? Foi representado em cerimônia pelo arquiduque Carlos, tio paterno de Leopoldina. No Rio de Janeiro também foi festejada a notícia do ajustado enlace. Mas Dom Pedro I e a arquiduquesa da Áustria só se viriam pela primeira vez 5 meses depois, a bordo do barco que a trouxera. Dona Leopoldina desembarcou no Rio de Janeiro em 5 de novembro. No dia seguinte, as definitivas cerimônias de matrimônio se pronunciavam na Capela Real e enchiam de vida eventos por toda a cidade. Há diversos relatos sobre a ansiedade de Dom Pedro, porque imaginem só, ter um casamento e ficar 5 meses se aguardando a noiva, porque naquela época era isso mesmo, né? As viagens demoravam muito. Além do mais, a Dona Leopoldina tinha que se preparar, trazer todo o seu enxoval, e também veio uma missão artística com ela, uma missão científica, a mais importante missão científica do Brasil, veio juntamente com a Dona Leopoldina. Então isso tudo demandou tempo, né? E Dom Pedro estava muitíssimo ansioso por encontrá-la. Quando ele tem notícias, né, através dos semáforos, das comunicações daquela época, bem rudimentares, que ela já estava, que o navio já estava passando por Cabo Frio, ele vai tentar procurar se aproximar mais e mais para encontrar com a sua já esposa. Aqui tem um retrato dela por volta de 1810. Esse é um trabalho do Debré, arquiduquesa Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil, por Jean-Baptiste Debré, 1812, que encontra-se na Biblioteca Nacional da Áustria. É uma reprodução que eu tirei da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? E consta aqui esse título, mantive a grafia da época, Sua Alteza Real, a Sereníssima Arquiduquesa Dona Carolina Leopoldina, Princesa Real do Reino Unido, de Portugal e do Brasil e Algarves. Reprodução fotográfica, Walter Morgenthaler, Paisagem Histórica, um desembarque no Largo do Passo, 1829. Félix Emile Tonet, óleo sobre tela, 76 por 117 centímetros, acervo do Museu Imperial. Para registrar como é que se dava o desembarque, né? Assim como também Dona Leopoldina, chega aqui essa óleo sobre tela do Emílio Tomé. A chegada da arquiduquesa Dona Leopoldina no Rio de Janeiro, em 1817, litografia colorida de Thierry Fred sobre desenho de Jean-Baptiste Debré. Também faz parte do acervo da Biblioteca Nacional da Áustria. Outra visão da chegada da arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, ao Rio de Janeiro, em 1817. Jean-Baptiste Debré, gravura de Simon Pradier. Museu Imperial Infant, MINC, Ministério da Cultura, né? Rio de Janeiro, Petrópolis. Então, o Pradier também fazia parte dessa missão artística francesa, né, de 1816, juntamente com Debré. Vista do Rio de Janeiro, cerca de 1837, Thomas Zender, óleo sobre tela, também da Academia de Belas Artes. Tudo isso aqui, essas imagens, eu fiz questão de colocar do Rio de Janeiro, para que vocês possam ter uma ideia, mais ou menos, a partir da iconografia, a partir das imagens, como era o Rio de Janeiro, o que tinha no Rio de Janeiro, o que Dona Leopoldina encontrou aqui. Por exemplo, aqui nós estamos vendo a igreja do Outeiro da Glória, né, Nossa Senhora da Glória, que eu estive lá esses dias também, fiz até uma postagem. E os arredores todos, para chegar a essa igrejinha, atualmente tem aqui aquela estrada que sai do Flamengo, perto ali da Praça do Russell,
da Glória, e ela sobe aqui, tem uma escadinha e tem uma outra passagem de carro, né? Naquela época, acredito que também tivesse possibilidade de carruagem para que os nobres e os aristocratas e os membros da realeza pudessem subir. Mas observem que é um local bem bonito, né? Panorama do Rio de Janeiro, a partir do Morro de Santo Antônio, por Nicolas Antoine Tonet. Óleo sobre tela, 1816-1818, por ocasião da chegada da arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, ao Rio de Janeiro, em 1817. Reprodução fotográfica de Klaus Meyer, Palmeiras e Buriti, nas proximidades do Quilombo da Chapada, em 1827. Adrien Tonet. Adrien Tonet era filho do Antoine Tonet. Essas imagens, elas devem ter criado na cabeça da Dona Leopoldina, assim, uma impressão magnífica, porque a Leopoldina, por tudo que ela escreveu, por tudo que nós sabemos da biografia, era uma pessoa apaixonada pela botânica, gostava muito de pesquisar, de visitar jardim, de caçar. Então essas paisagens, acredito que tenham deixado ela fascinada. Arquiduquesa em Santa Cruz. Segundo escreveu o jornalista memorialista e historiador Benedito Freitas, Santa Cruz teve a ventura de receber por muitas vezes em seu imperial palácio nossa extraordinária e muito amada imperatriz, Dona Leopoldina, merecidamente proclamada anjo tutelar do império. O Benedito Freitas, nessa obra que eu tenho sempre citado aqui, a trilogia da história de Santa Cruz, no volume 3º, que trata do império, ele tem um capítulo dedicado à Imperatriz Leopoldina. É um capítulo que vai da página 311 até a página 328. Então é interessante, quem se quiser conhecer um pouco mais, procurar esse livro, porque tem informações importantíssimas, né? Aqui tem um retrato da Dona Leopoldina com Dom Pedro I. Lua de Mel em Santa Cruz. Tanto o Benedito Freitas como outros historiadores citam a Lua de Mel, o encontro depois do casamento, né, exatamente em Santa Cruz, porque, como já falamos inúmeras vezes, Santa Cruz, o Palácio Real de Santa Cruz, era um palácio de verão, um palácio rural, como também já expliquei. Assim como nas cortes europeias, sempre as famílias reais sempre tiveram três residências, 3 palácios. Um palácio para residência doméstica, no caso de Santa Cruz, é o Palácio da Quinta da Boa Vista. O outro para descanso, feriados, né, férias ou verão, no caso Santa Cruz. E o terceiro, que era um palácio diplomático, no caso o Paço Imperial. Então, aqui, para que vocês possam ter uma ideia de como ela estava apaixonada, é uma das cartas que ela escreveu. Ao todo foi feito um levantamento com mais de 850 cartas escritas por Dona Leopoldina. 850, quase 1000 cartas. E muitas dessas cartas, cerca de 300, 350, foram selecionadas e publicadas em um livro, As Cartas da Imperatriz, e algumas delas foram escritas em Santa Cruz, como esta aqui, do dia 1º de março de 1818, quando vocês podem ver que ela tá apaixonada, né? Está apaixonada pelo imperador, pelo marido dela, e apaixonada por Santa Cruz. Ela escreve: Amado papai, como me deixa feliz a partida do navio norte-americano, por poder lhe mandar notícias minhas. Espero receber logo as suas. Infelizmente, o último paquete não me trouxe uma carta sequer. Mesmo quando se é feliz no casamento, olha que ela está dizendo que ela está sendo feliz no casamento, né? Os pais e irmãos continuam sendo os mais amados. Já estou há 8 dias em Santa Cruz, que se assemelha muito à minha amada pátria. Magníficas montanhas, florestas, planícies circundam nosso pequeno, mas lindo palácio. Diariamente saio às 8 horas da manhã a cavalo com meu esposo para caçar. À tarde passeio a pé. Assim o dia passa de forma agradável e me sinto otimamente bem com esse exercício. Vejo plantas e árvores lindíssimas, cobertas de flores, ainda desconhecidas na Europa. Infelizmente,
Não consegui nenhuma para o senhor, amado papai. Peço que beije as mãos da querida mamãe por mim, querido papai, e permaneço sempre com o mais profundo respeito e amor filial, querido papai. Veja que ela repete várias vezes, querido papai. Sua filha, muito obediente, Leopoldina. Então, tem alguns historiadores que acham exagero essa comparação da dona Leopoldina entre o palácio de Schönbrunn, a imagem abaixo, né, que vocês podem ver aqui, que é o palácio onde que ela está fazendo a comparação, que tem lá em Viena, né, com o palácio de Santa Cruz. Então, esse palácio aqui de Schönbrunn é exatamente a residência de verão da família imperial. E aqui embaixo tem um desenho aquarelado de autoria de Thomas Zender, no ano de 1817, exatamente quando a dona Leopoldina estava aqui, mostrando o palácio e as senzalas, tanto as senzalas da direita como as senzalas da esquerda, de Pacotiba e do Limoeiro. Vejam vocês que ela faz essa comparação falando um pouco dessas planícies e tudo mais. E Santa Cruz, volto a dizer, sem barrismo nem nada, sempre foi muitíssimo elogiada. Não apenas pela dona Leopoldina, mas por outras pessoas, outros viajantes que passaram por aqui. Maria Grã, por exemplo, é uma das que faz a citação. O Manuel Martins do Couto Reis também. Então ela faz essa comparação. É a lua de mel em Santa Cruz. Ela estava passando aqui a sua lua de mel. Ainda hospedada no Palácio Real de Santa Cruz, em 1º de março de 1818, Dona Leopoldina escreve também para sua irmã. Quer dizer, no mesmo dia que ela escreveu para o pai dela era o Francisco I, como eu já falei lá no início, né? Ela vai escrever para Maria Luísa, que era uma das irmãs prediletas dela, né? Ela tinha outras irmãs também, mas essa Maria Luísa é que ela escreve o maior número de cartas. Agora vou todos os dias à caça em lodo, pântano e água, geralmente a cavalo, porque há muitas cobras venenosas. Espero receber as plantas para ti quando retornar a São Cristóvão. 1º de março de 1818, Santa Cruz. Caríssima Luísa, minha boa e velha irmã. Luísa era mais velha do que ela. Apenas umas poucas linhas de Santa Cruz, onde estou para brigar muito contigo. És infiel. O último navio não me trouxe nenhuma linha de ti, que tanto amo, por quem choro por não poder estar contigo. Mas é assim, a 40.000 milhas de distância, esquece-se dos amigos que tem seu único consolo, sua única alegria, pensando em sua velha amada Luísa. Saudosista, né? Crê-me, já tive tantas experiências nos poucos meses em que vivo entre outras pessoas em outro país que me tornei um tanto desconfiada e cautelosa. Superei alguma ingratidão, algum desgosto. Tudo isso posso suportar firmemente confiante no Onipotente que nunca abandona ninguém na dor e aflição. Mas a ideia de que tu talvez me ames menos do que antes, quando éramos as duas amigas mais íntimas, esse pensamento parte meu coração. Escreve-me sobre tudo que te é caro, muito, senão ficarei desesperadamente melancólica. Agora vou todos os dias à caça em lodo, pântano e água, geralmente a cavalo, porque há muitas cobras venenosas. Espero receber as plantas para ti quando retornar a São Cristóvão. Adeus, o navio está de partida. Abraço-te 100.000 vezes e permaneço sempre com fervorosíssimos amor e amizade. Tua Leopoldina, que te ama eternamente. Vejam que interessante, porque aqui ela já demonstra, numa parte da carta, que está sofrendo algum tipo de problema. Então, algum desgosto, suportar confiante ou impotente, tudo isso. Porque, realmente, segundo vários comentários de historiadores, por ela ser alemã e viver numa corte toda de português, ela tinha uma certa rejeição por algumas pessoas ligadas ao imperador. Inclusive surgiram muitas fofocas. Depois, quando a Maria Grã chega, se torna amiga dela, ela vai inclusive confidenciar essa tristeza.
Contribuição de Dona Leopoldina para o acervo do Museu de História Natural. Aqui tem uma carta que ela escreveu de São Cristóvão, eu fiz questão de pegar esse trecho aqui, porque ela faz aqui: já retornei de Santa Cruz, onde me distraí bastante, pois passeei muito e achei inúmeras espécies para o Museu de História Natural nas fantásticas florestas. Envio-lhe meus pequenos tesouros, para os quais não vejo utilidade maior senão oferecê-los ao Senhor, querido papai. Essa carta é escrita para o rei Francisco I, né? Estão todos reunidos em um único quadro e foram coletados com muito esforço naquelas quentes paragens. Beijo-lhe as mãos inúmeras vezes. Infelizmente não posso lhe escrever mais, pois Dom Camilo está muito impaciente. Permaneço sempre com o mais profundo respeito e amor filial, querido papai. Sua filha muito obediente, Leopoldina. Dom Camilo provavelmente deve ser a pessoa que ia levar a carta para o pai. Ela confiava para determinadas pessoas, né? Aqui tem duas fotos, uma da parte externa do Museu de História Natural de Viena e a outra internamente. Este museu tem um acervo bastante precioso e até com grande quantidade de muitas peças, exatamente porque foram recolhidas quando a Dona Leopoldina estava aqui, foram enviadas para lá, tanto em parte de mineralogia, como aves e pequenos animais empalhados, enfim, uma série de objetos também de indígenas, material muito rico. Os campos, lagoas, banhados, áreas pantanosas e matas ainda existentes em Santa Cruz no século XIX eram regiões convidativas para a prática da caça. Desde o rei Dom João VI, os ainda príncipe Dom Pedro e Dom Miguel, como também Dona Leopoldina, como podemos confirmar lendo o trecho final da carta, que escreve para sua irmã Maria Luísa, comunicando em segredo íntimo e familiar a sua gravidez. Leopoldina refere-se à espingarda muito pesada, mesmo assim abatendo de 30 a 40 peças. Acredito que sejam marrecos, né? Porque aqui em Santa Cruz tem muitos marrecos. E quando ela fala nesses banhados, nesses lagos, isso aqui nós estamos nos referindo aqui principalmente a parte onde hoje nós temos os conjuntos do João 23. Porque, como eu citei aqui, todos eles gostavam de caçar. Tem referência a tanto Dom Pedro como Dom João, inclusive alguns nobres que vinham visitar Santa Cruz, como o príncipe Dom Alberto da Prússia. Ele vai caçar ali nas proximidades do atual João 23. Então aqui tem uma foto da espingarda que era usada pelos membros da realeza, que se encontra no acervo do Museu Imperial lá de Petrópolis. Querida Luísa, Santa Cruz, 30 de julho de 1818. Aproveito esta oportunidade, minha boa e velha irmã, para te dar notícias minhas, embora esteja muito mal-humorada, uma vez que, devido à ausência de certo incômodo, estou condenada a passeios curtos e menos cansativos e, portanto, não posso acompanhar meu esposo. Que sempre sai a cavalo para caçar. Por mais que esse transtorno me deixe contente, em certo sentido, em outro me é muito desagradável. Contudo, seja feito sacrifício para o bem de todos e o meu. És a primeira que recebes a notícia, pois mereces toda a minha confiança. A notícia que ela está dando aqui da gravidez, né? Amor profundo e amizade. Peço-te que nada contes a ninguém de Viana, até que tenha certeza absoluta de alguns meses. Estou convicta de que estou em estado interessante, porque já sinto muitos incômodos decorrentes disso. Espero que tu e teu filho estejam bem, e o que é mais importante, conserva a paz de espírito, pois isso é que mais maltrata. Infelizmente, posso falar por experiências próprias. Vejam bem, ela está demonstrando aqui que ela estava sofrendo alguma coisa, né?
Um livro de absoluta solidão são meus únicos confortos. Todos os dias saio para caçar. Abato 30, 40 peças, já que meu esposo ama caçar. Tenho uma grande predileção por isso. Contudo, a espingarda portuguesa, que é excelente, é muito pesada. E segurá-la e carregá-la durante 2 ou 3 ou 4 horas, vejam bem, ela ia caçar, ficava 4 horas caçando, hein? Me faz suar muito. Adeus, não escrevo mais porque estou preguiçosa. Abraço-te 10.000 vezes e permaneço com fervorosíssimos amor e amizade. Tua Leopoldina, Santa Cruz, 2 de agosto. Ela escreveu dia 30, mas depois colocou a data dia 2. Provavelmente a data que ela mandou a carta, né? Aí aqui tem uma notinha. Tenho que brigar contigo, pois no último paquete não chegou carta tua, o que é abominável. Vejam vocês a questão aqui do tempo, né? Porque hoje nós com internet, com zap, com celular e tudo mais, mandamos a mensagem na mesma hora. Naquela época eles ficavam esperando meses e aí não chegava a carta. Por isso que essa ansiedade, essas reclamações, né? A gravidez de mulheres da realeza, naquela época, no século XIX, né, chegava a ser segredo de Estado, por envolver futuros herdeiros. Quase sempre esses nobres, esses membros da realeza, imperadores, reis, eles já pensavam em ter seus filhos, principalmente os filhos homens, né? Depois as mulheres também, para que eles pudessem se casar com outros filhos de outros nobres, para que o poder fosse aumentando, o poder, tanto o poder político, né, como também o poder social, enfim, poder econômico, tudo isso, né? Dia 14 de agosto de 1818, Santa Cruz. Amado papai, espero que meu esposo já lhe tenha informado, caríssimo papai, que tenho algum motivo para crer que esteja grávida de 6 semanas. Deus queira que continue bem assim. Estou aguardando notícias suas e da querida mamãe, com muita impaciência. O paquete me deixou triste porque não me trouxe uma carta sequer de todos que me são queridos. Penso sempre em todos e desejo muito poder voar até o Senhor. Quanto lhe teria a dizer, quantos conselhos pedi, pois não deposito confiança ilimitada em mais ninguém, senão no Senhor, querido papai. Beijo-lhe as mãos inúmeras vezes e permaneço com o mais profundo respeito e amor filial, querido papai. Sua filha muito obediente, Leopoldina. Vejam vocês, por essas cartas, embora muito afetuosas, muito carinhosas, elas sempre têm uma ou outra frase que basta entender, né, como um pingo é letra, né, para perceber que ela andava com algum tipo de angústia. Porque ela está dizendo aqui, só confia no pai. Ou seja, nem mesmo no imperador, mas no marido, que ela escrevia de forma tão apaixonada, ela demonstra isso. Até porque, como eu falei anteriormente, havia muita fofoca em relação a Dona Leopoldina dentro da corte. Tem um retrato daqui, da família do imperador Francisco I, acompanhado da sua terceira esposa. Veja que ele se casou várias vezes, né? No caso, Maria Luísa. E seus 8 filhos. À direita, Maria Luísa. Esses nomes que se repetem, muitas vezes eles confundem quando se vai fazer pesquisa, porque se pesquisa uma Maria Luísa, não é a Maria Luísa, é a mãe. Aqui no caso, Maria Luísa, 17 anos, com sua irmã, Maria Carolina, de 7 anos, seu irmão, de 15 anos, herdeiro do trono, o Fernando, mais tarde imperador Fernando I,
À esquerda na foto está sentada Maria Ana, de 4 anos, estendendo a mão para seu irmão Francisco Carlos, que é 2 anos mais velho que ela. Ao fundo, as duas meninas abraçadas são Maria Clementina, aos 10 anos, e Maria Leopoldina, 1 ano mais velha. No colo da imperatriz está João Nepomuceno, de 3 anos. É um retrato, óleo sobre tela, de 1808. Quando eu falo retrato, eu não estou falando que fotografia. E sim, naquela época eles faziam os retratos, né, em óleo sobre tela. Santa Cruz, 6 de dezembro de 1818. Amada, caríssima Luísa, tua carta tão afetuosa e boa me deixou extremamente feliz, pois é o meu único conforto nesta separação tão distante e infinita. Esse pensamento me deixa muito, muito melancólica e me fez chorar amargamente. Uma irmã e amiga tão nobre quanto tu é única neste mundo e não estar contigo me leva ao desespero. Entretanto, se uma estrela de sorte permitir que torne a pisar o indelével solo europeu, não descansarei enquanto não te estreitar, minha boa e velha irmã, junto ao meu coração fraternal, pois nenhuma distância nem outras pessoas podem se tornar primeiro e melhor lugar em meu coração. Não recebi tua longa carta, o que me aborrece muito. Agradeço-te muito pela medalhão que está junto de meu coração. Aguardo os livros e com impaciência dizem que teu filho está encantador e podes ficar tranquila por seu futuro país. Mas para meu querido é muito pouco. Dizem que a Carolina está terrivelmente infantil. Dizem que o Heiburg ficará com ela, o que seria muito sensato. Tem uma coleção de plantas muito lindas para ti e aguardo um portador confiável, não pelas mãos de Antônio, para mandá-las. Espero que fique satisfeita. Faz 15 dias que estou em Santa Cruz. Embora esteja no 6º mês de minha gravidez e tenha uma barriga do tamanho de um enorme barril, passo o dia caçando, o que me distrai muito, pois apenas das matas sombrias, ermas, posso pensar em meus velhos conhecidos e deles sentir saudades em paz e à vontade. Acho que darei à luz um sobrinho para ti. Deus permita que seja forte, saudável e bonito. Já o senti se mover com 4 meses e meio. No dia 16 de março se completam os 9 meses. E então é esperar pelo parto a qualquer momento e não estou muito feliz pelas dores que virão. Mas em compensação estou cheia de felicidade pela criança, que tuas orações sejam pela mãe e pela criança. Encomendei para ti cachemira, indiana e algumas cacatuas. Espero-as para daqui a 4 meses. Oxalá o marinheiro tenha bom gosto. Adeus, escrevo tão mal porque não consigo alcançar a mesa. Abraço-te ternamente e permaneço sempre tua irmã que te ama profundamente. Leopoldina. Recomendações a todos os teus. Lembranças minhas a Floete e Silvires. O medalhão que ela se refere aqui, que ela recebeu, aparece aqui nessa gravura, né? Com a Leopoldina do lado esquerdo e uma das suas irmãs, no caso a Maria Clementina, não é Maria Luísa, é Maria Clementina, mais velha também do que ela, do lado direito, né? Esse medalhão ele orna o gabinete da Presidência da República da Áustria, segundo informações da Biblioteca Nacional da Áustria. Aqui tem um esquema mostrando a família de Dona Leopoldina. Então aqui o José, ficou a dúvida de quem fez esse trabalho, se é o José Francisco. Aí tem a madrasta Maria Luísa Ludovica, Maria Clementina, que é essa que aparece no medalhão, Fernando, Maria Luísa, Leopoldina,
Maria Ana, Francisco Carlos e Maria Carolina. Cartas de uma Imperatriz. Eu coloquei essa capa do livro porque é um livro muito bonito. São cartas da Dona Leopoldina. Tem aqui um resumo biográfico, né? Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo, arquiduquesa do Império Austríaco, foi imperatriz do Brasil entre 1817 e 1826, após seu casamento com Dom Pedro I. A herdeira de uma das mais tradicionais famílias reais europeias passa a reinar em um país colônia do Novo Mundo, o que seria devidamente registrado pela história. Este volume oferece a primeira compilação exaustiva das cartas da Imperatriz Leopoldina no empreendimento internacional, resultado de pesquisas envolvendo diversas instituições e arquivos da Áustria, de Portugal e do Brasil. De um universo inicial de cerca de 850 cartas, oferecemos aqui 315 delas em tradução ou transcrição, para que o leitor possa sentir mais de perto como era de fato as cartas de Leopoldina. Este livro também contém uma amostragem facsimilar das mesmas. Então vejam vocês que são 850 cartas, ou seja, ela era uma amante da epistolografia. E dessas cartas, não apenas para sua irmã, para seus parentes, seu pai, tem muitas cartas também para autoridades, políticos, mostrando a influência que Dona Leopoldina tinha também junto à política. Tem aqui uma carta, uma das primeiras cartas que ela escreveu ainda em Viena, enviada para Dona Carlota Joaquina, escrita de Viena, 16 de abril de 1817. A Maria Gran, depois da Luísa, da irmã dela, vai ser, digamos, a correspondente mais próxima, né, que ela tinha mais carinho. Então a Maria Gran, que tem uma carta que ela escreveu para Maria Gran, como eu já falei, a Dona Leopoldina era poliglota, também escrevia inglês, alemão. Depois, conforme diz o Benedito Freitas, ela se interessou em aprender a língua portuguesa, francês, obviamente, que naquela época todo mundo falava francês. Aqui tem um livro que foi uma publicação da Biblioteca Nacional, correspondência entre Maria Gran e a Imperatriz Dona Leopoldina, cartas anexas, porque elas trocaram muitas cartas. Eu coloquei aqui umas cartas, transcrevi aqui algumas cartas que ela mandou para Maria Gran. A primeira, Senhora Gran. Veja que aqui ainda tem uma formalidade, né? Senhora Gran, São Cristóvão, 15 de outubro de 1823. Recebi sua carta de ontem, a qual tenho o prazer de responder que eu e o imperador estamos ambos muito satisfeitos em aceitar seu oferecimento para ser governante da minha filha. E como expôs que deseja ir à Inglaterra antes de começar a servi-la, o imperador não pôs dúvida em permitir-lhe esta vida e diz que será nomeada governante da minha filha para agradar-lhe e mostrar-lhe muito grande estima. Sua muito afeiçoada, Maria Leopoldina. Subscrito para a Senhora Gran, Rua dos Pescadores. A Maria Gran, como eu falei, já fiz uma postagem. Quem quiser saber mais sobre Maria Gran, tem lá um vídeo que eu fiz. Ela veio da Inglaterra acompanhando o marido. O marido era oficial da Marinha, comandante de um navio. O marido morreu. Ela continua viajando, vem para o Rio de Janeiro, depois vai para o Chile, tem presença, escreveu também um livro sobre o Chile. E no Rio de Janeiro, por ser uma europeia, né, uma inglesa, vai se aproximar da Imperatriz. A Imperatriz fica muito admirada, muito entusiasmada com a inteligência da Maria Gran, que era uma mulher também muito inteligente, e vai convidá-la para ser, ela chama aqui de governanta, uma preceptora, uma professora, aquela pessoa que vai ajudar a filha, no caso a Dona Maria da Glória, que seria a Dona Maria da Glória, seria a Dona Maria II de Portugal.
Então, dessa aproximação, elas vão acabar se tornando amigas, porque aqui no início você observa que a carta ainda não demonstra isso, né? Tem outra carta aqui de 8 de setembro de 1825. Minha querida e delicada amiga. Vejam que já tem uma, ali foi 1823 e 1825, aqui ela já está chamando de querida e delicada amiga. Não posso furtar-me o prazer de lhe afirmar ainda toda a minha amizade, rogando-lhe acreditar que estimaria dar-lhe sempre provas de quanto quero e quanto a quero e estimo. Tenha a bondade, chegando à nossa querida e adorada Europa, de fazer chegar a carta junto à minha bem amada irmã. Quanto aos livros, fio-me em tua escolha, sabendo a senhora sábia que é apreciar-lhe melhor o mérito. Se vir o digno care, rogo-lhe encomendar o meu nome uma balança mineralógica para saber o peso das pedras preciosas, augurando-lhe a minha inalterável amizade. Sou muito afeiçoada, Leopoldina. Então, vejam aqui também outro interesse da dona Leopoldina, aqui no caso pedido a Maria Grã, essa balança mineralógica, porque ela tinha interesse também em fazer estudos. Depois, por isso, também vai ser um motivo para ela se aproximar do José Bonifácio, que também era um cientista estudioso de mineralogia. Observe que ela era uma pessoa bem intelectualizada, né? A questão dos livros é porque a Maria Grã, quando aceitou se tornar preceptora ou governanta, né, da dona Maria da Glória, ela vai exatamente para a Inglaterra para buscar livros didáticos, que aqui no Brasil naquela época não tinha, né, para poder instruir, para poder ensinar a dona Maria da Glória. São Cristóvão, 7 de junho de 1826, também para Maria Grã. Minha cara amiga, começo por dizer que a sua última carta me causou bem doce prazer e que posso também assegurar quanto à minha amizade, que penso 1000 vezes na senhora, minha delicada amiga, e nos deliciosos momentos que passei em sua amável companhia. Todos nós gozamos de perfeita saúde. Dentro de pouco serei obrigada a fazer um novo sacrifício, além de deixar uma família e pátria que adoro. É o que me separar de uma filha que adoro, no caso aqui da dona Maria da Glória, né? Que ia casar com um cunhado, né? Que o merece, que revela a cada momento novas e excelentes qualidades, tendo uma aplicação extraordinária em sua idade para os estudos e um coração piedoso e delicado com seus amigos. O que deve consolar uma mãe afetuosa é a firme esperança e posso dizer a certeza de que ela fará a felicidade de uma nação fiel e brava e habitará em nossa querida Europa, que espero ainda rever, pois ao tempo nada é impossível. Espero com bastante paciência que o Sr. Gordon arranje agora meu gabinete de mineralogia. Vejam novamente ela falando aqui na questão da mineralogia. Tenho uma coleção para a cunhada de T. Charles Stuart e espero enviá-la pelo próximo paquete. Seu cunhado deixou-nos para ir a Lisboa, de modo que não pôde incumbir-se deste encargo, assegurando de toda a minha amizade e estima. Sou sua afeiçoada Leopoldina. PS. Perdoe-me a má letra, mas depois de minha viagem, por mar apanhei umas dores reumáticas nos dedos da mão direita que me dificultam muito a escrita. Subscrito Madame Maria Grã, em Londres. Essa questão do casamento, que ela está se referindo aqui, 7 de junho de 1826, provavelmente se refere ao casamento da filha dela, Dona Maria da Glória, com o cunhado, no caso, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. Havia uma certa cogitação de que fosse
realizado esse casamento, né? Embora muitos fossem contra, isso acabou não acontecendo. Ela vai se casar com Dom Eugênio de Leuchtenberg, que vai se tornar o Duque de Santa Cruz. Já fiz uma postagem sobre o Duque de Santa Cruz. Quem tiver interesse, procura o canal lá que tem já uma postagem sobre o Duque de Santa Cruz, Dom Eugênio de Leuchtenberg. Dona Leopoldina e José Bonifácio. A primeira imperatriz brasileira viveu pouco, morrendo em 1826. E em 9 anos da corte engravidou 9 vezes. Imagine só, né? Mas seu papel na história do Brasil vai muito além de ser apenas uma esposa de Dom Pedro I. Ela foi fundamental no processo de independência que implodiu o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Foi ela quem convenceu José Bonifácio a aceitar a nomeação para ser ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Hoje, a Imperatriz Leopoldina já é reconhecida por quase todos os historiadores como aquela pessoa que teve um papel proeminente no processo da independência. São dessas cartas que nós falamos agora, dessas 850 cartas, muitas delas foram escritas exatamente nesse período anterior à independência, porque ela estava preocupada em influenciar os reis de países europeus no caso do Brasil se tornar independente. Ela vai fazer isso tudo e sabendo do conhecimento que tinha José Bonifácio, da inteligência também, do veio político, ela vai se aproximar do José Bonifácio. No início eles vão se tornar amigos, depois José Bonifácio vai acabar sendo desprezado, rechaçado pelo próprio imperador, mas ela continua sendo amiga de José Bonifácio e sempre muito fiel às ideias dele. O papel de Dona Leopoldina no processo da independência do Brasil. A Declaração da Independência, escrita por Bonifácio, foi assinada por ela em 2 de setembro, por ele em 2 de setembro de 1822. Por ele não, por ela, né? Ela está aqui, um óleo sobre tela mostrando isso. E enviada por mensageiros a cavalo para Dom Pedro, que estava em São Paulo na ocasião. Seus textos foram decisivos. Vejam então que Dona Leopoldina, podemos dizer, ela foi a primeira mulher a ter um papel já como governante no Brasil, né? O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para o seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pombo está maduro, colhe-o já, se não apodrece. Escreveu Leopoldina numa das 3 cartas que enviou a Dom Pedro. Ou seja, ela está falando, é agora ou nunca. O grito do Ipiranga foi consequência não só das ameaças portuguesas de reconduzir o Brasil à situação de colônia, mas também dos esforços da princesa Leopoldina. Aqui, sessão do Conselho de Estado, autoria de Georgina Albuquerque, que consta no Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. Está Leopoldina sentada e os conselheiros aqui todos em volta. Isso aqui seria, no caso, José Bonifácio. José Bonifácio desembarca em Sepetiba para tratar da independência do futuro do Brasil. O Benedito Freitas, no livro que eu citei, ele faz a menção a isso. Ele, segundo relatos dele, do Benedito, né, citando Francisco dos Santos Martins, na sua História de Santos, São Paulo, volume 2, página 425, além de José Bonifácio, estiveram reunidos em companhia da então princesa Leopoldina, o marechal José Arouche de Toledo Rendon, o coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, padre Alexandre Gomes de Azevedo e o desembargador Sayão Lobato, que eram políticos proeminentes, importantes, né? Estiveram em Sepetiba, desembarcaram em Sepetiba, que era o caminho mais rápido, vindo de Santos, né? E ficaram hospedados a convite da Dona Leopoldina no Palácio Imperial de Santa Cruz. Aqui tem uma das cartas que ela enviou para José Bonifácio, mais ou menos nesse mesmo período, agosto de 1822. Tive uma carta do meu amado esposo, na qual ele me recomenda dar-lhe muitas lembranças suas. Não faltei na resposta e recomendo-lhe sua breve volta, mas ele pode pensar que eu exagero o estado de coisas por amizade, amor e ternura
que me fazem não menos vivamente desejar a sua volta. Por este motivo, era bom o José Bonifácio, pedindo-lhe sua carta, o mesmo. Neste instante vem o Dom Francisco dizer que também na casa do José Albano se ajuntam estes malvados chamados patriotas europeus. Nós brasileiros os desprezamos como devemos. Peço-lhe estar persuadido da minha amizade e estima particular desta sua ama e amiga princesa. No caso aqui, a Leopoldina está pedindo a interferência do José Bonifácio, porque o José Bonifácio também tinha muito prestígio junto a Dom Pedro, né? Que reforçasse, para não dar a impressão que ela estava querendo o retorno dele de São Paulo por uma questão apenas de amor, de amizade, mas sim por uma situação que estava realmente se tornando grave, em razão da pressão que os portugueses estavam fazendo no Brasil, querendo forçar, porque nós estamos falando que o processo anterior à independência, no período anterior à independência, querendo forçar o retorno de Dom Pedro, o príncipe regente, para Portugal. Aqui no caso, essas cartas vão testemunhando o envolvimento direto dela. Ela escreve cartas para Dom João VI, escreve carta para o pai. Aqui, PS, o José Bonifácio me entrega esta carta para eu mandar-lhe. Amanhã tenho a embaixada das senhoras baianas, o que prova que as mulheres têm mais ânimo e são mais aderentes à causa boa. Peço também a licença de ir ao museu, ver objetos novamente chegados. Essa carta ela está enviando para o marido, o príncipe regente, meu querido e amado esposo. É um PS numa carta, mas ela está dizendo aqui, falando sobre as mulheres. Vejam também aqui um viés feminino, né, de defender, dizer que as mulheres são uma prova de que as mulheres têm mais ânimo, quer dizer, tem mais ânimo de quê? Do que os homens, né? Entre janeiro e agosto de 1822, quer dizer, o período anterior à independência. Resolvi me escrever esta carta para meu amado esposo, dando-lhe parte que teve cartas de Lisboa, que fazem toda a diligência para vir ver se semeiam a discórdia entre nós, ambos. Mas eles se enganam. Sou alemã, que quer dizer constante e teimosa, e sou tendo a infelicidade de poder o juízo, e que mudarei o sistema que eu adotei, e com o qual eu sempre me tenho dado ultimamente. Também lhe fiz saber que estou sem veador nenhum, crendo fazer semanas, por diversos motivos, que tudo mostra que sempre esperei de fidalgos. Foi hoje uma carta minha, né, que anda aqui. Dizem que o príncipe foi obrigado de largar o pinto para a voz do povo, que mentiras tão infames. Provavelmente trata-se do tenente-coronel Pinto Peixoto, que pretendia opor-se à entrada de Dom Pedro em Vila Rica. Esta carta a José Bonifácio, pelo que tem aqui no texto, dá bem uma ideia de como a Leopoldina estava envolvida e estava preocupada, né, com a pressão que os portugueses estavam fazendo no Brasil. Tanto com a pressão que os portugueses estão fazendo, também, aqui nós podemos até falar numa espécie de intriga, né, que eles estavam querendo indispor o príncipe regente com os próprios brasileiros. Correspondência entre Dona Leopoldina e José Bonifácio. Também aqui, entre janeiro e agosto de 1822. Essas datas prováveis é porque não foi possível precisar realmente o dia certo. O padre mestre Sampaio me pede para falar-lhe neste requerimento, que incluso depois do aviso que foi aos rebeldes do convento, fizeram mais excessos que nunca.
até ameaçar os mestres de morte, e falando contra o sistema de agora, que eu acho que é preciso mandar outro aviso. Dizem eles ser preciso às 6 horas da tarde, temendo que os criminosos fujam e dando autoridade ao guardião de castigá-los com rigor. Esteja persuadido de toda amizade e estima desta sua ama princesa. Então ela está alertando ao José Bonifácio também por uma série de atentados que estavam ocorrendo naquela época. Acho meu dever, como eu desejo certamente muito vivamente, a honra e felicidade de nosso amado Brasil, dizer-lhe que o governador que vai para Santa Catarina não é capaz. Fui avisada hoje por muitos amigos verdadeiros e sinceros de nossa causa que Soares é muito pé de chumbo. Sua conduta em Pernambuco tem sido péssima. E aqui foi muito falador a favor das cortes de Lisboa. Vejo o que se há de fazer. Melhor tardar com a ida de tal sujeitinho até a vinda de meu adorado esposo. Esteja persuadido de toda a minha amizade e estima desta sua ama princesa. Novamente, ela chamando a atenção do José Bonifácio, no caso aqui, para impedir que o governador, né, ele vá para Santa Catarina, porque é vamos dizer assim, um troca-casacas, né, ligado às cortes de Lisboa. Aqui já quase terminando essa nossa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre um fato triste que acontece em Santa Cruz, que foi a morte do Príncipe da Beira. O Príncipe da Beira, ele tem esse nome porque lá em Portugal, o primeiro príncipe nasce, ele chama Príncipe da Beira. E João Carlos recebeu o título de Príncipe da Beira, nomenclatura que até aí pertencia à sua irmã mais velha, Dona Maria da Glória, que vai ser realmente a rainha de Portugal, a segunda rainha de Portugal, Dona Maria II, né? Logo no começo da vida, o neném da Beira, com saúde fragilizada, foi levado a fugir depressa ao lado da irmã Maria da Glória e de Dona Leopoldina, grávida da princesa Januária. Mãe e filhos partiram em fuga do Rio de Janeiro até a Fazenda Imperial de Santa Cruz. Isso tudo aqui porque, como vocês viram nas cartas anteriores, eles estavam sofrendo pressão das cortes de Lisboa. Então, vindo para Santa Cruz, que é um local afastado, mais ainda naquela época, era uma garantia de mais segurança. A imperatriz estava querendo proteger suas crianças contra a violência do general d'Avilés, que comandava tropas portuguesas acampadas no Rio de Janeiro. O desejo do militar e seus homens era que Dom Pedro I voltasse a Lisboa. Foi exatamente nessa viagem, por causa dessa viagem, que o Príncipe da Beira vai acabar morrendo, que vai ser um fato muito triste. Depois nós vamos ter a morte também de outro filho, mas já do imperador Dom Pedro II. Aqui tem um desenho, né, aquarelado, do pintor austríaco Thomas Eder, de 1818. E aqui, finalmente, a morte de Dona Leopoldina. Leopoldina, que sofreu com as traições conjugais do marido, com a conjuntura política brasileira e portuguesa, e com a saudade de sua família e terra natal, somatizando os sofrimentos e novamente grávida, a imperatriz teve um aborto espontâneo e, em consequência, acabou falecendo em 11 de dezembro de 1826. Aqui tem uma foto do túmulo da imperatriz que fica lá em Petrópolis. Então, é um fato lamentável, mas fica certo que, pelo que a imperatriz Leopoldina fez pelo Brasil, ela merece todas as homenagens. E é lamentável mesmo, como eu já falei no início, né, que não tem em Santa Cruz o nome de uma escola, uma repartição, um setor, alguma coisa, uma rua, uma avenida, uma praça, que deu o nome da imperatriz Dona Leopoldina. Fica aqui novamente o apelo para a professora Gracinha Milha, coordenadora da 10ª CRE, quando surgir a oportunidade de uma nova escola ser inaugurada, que seja dado o nome da imperatriz Dona Leopoldina. Então, aqui é o professor Sivaldo, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.